Olá, boa noite, a paz esteja convosco. Meu nome é Michel Vinagre, sou pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega e trago uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos aqui neste dia, nesta noite, trazendo a continuidade ao estudo do livro de Filipenses. Paramos na Filipenses 4:5 e vamos dar continuidade. Antes, eu queria pedir a você algo. Curta, compartilhe os canais da I Batista Alfa e Ômega no Instagram, no YouTube, no Facebook. I Batista Alfa e Ômega. A palavra de Deus sendo pregada, né? A qualquer custo. Nós temos uma vasta programação. A primeira é segunda-feira, no portal Folhas Cariocas, às 15 horas, às 15h30. Nós estamos toda segunda-feira, se assim Deus permitir, falando sobre estudo de 1 Pedro. Terça-feira, no portal Ondas de Maricá, nós estamos falando sobre os heróis da fé, estamos concluindo o estudo da vida do apóstolo Paulo, às 18 horas, 19 horas. Quarta-feira, hoje, nós estamos falando sobre a epístola, estudando a epístola de Filipenses. E na sexta-feira, de novo, voltamos das 15 às 15h30 para a Rádio Folhas Cariocas, Folhas Carioca Ubá, e estamos trabalhando 1 Pedro. E domingo as parábolas de Jesus. Meus irmãos, salvo essas questões, damos continuidade, né? As últimas exortações. Depois nós vamos passar para o tópico. Paulo agradece os donativos recebidos e saudações finais. Bastante vasto, né? A gente, quando lança algo, a gente não tem noção. Eu, como humano, como um simples ser humano, eu pensei que quando nós lançássemos a sequência de palavras, as duas primeiras foram essa, né? A gente já teve outra sequência de palavras, o reino de Deus, enfim. Mas quando eu lancei os estudos, eu lancei as parábolas de Jesus e de Filipenses. Mas por incrível que pareça, as pessoas estão se identificando mais com o estudo de Filipenses, né? Toda honra e toda glória venha ser dada ao nome do Senhor. Filipenses 4:6 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ação de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Nós lemos, né? Estudamos as duas últimas semanas o capítulo 4, as últimas exortações. Lembrando que a escolha do livro Filipenses foi em questão de tratar-se de felicidade, né? E nós estamos passando um momento difícil, né? Como será a ceia de muitos, né? Quer pela perda, pela saudade, quer pelas dificuldades impostas pelo momento atual. Então nós vemos Paulo falando no versículo 3, né? Filipenses 4:3 diz: E peço também a ti, meu leal companheiro, que julgo que antes que ajude essas mulheres a trabalharem comigo no Evangelho. E ele vai falar no versículo 4, regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Ele explicou a necessidade de se alegrar em Deus. Semana passada nós falamos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. E trabalhamos com isso, da moderação, da necessidade de nós sermos centrados em Cristo. E hoje, né, você vê que são vários ensinamentos, né? São realmente as últimas exortações. Paulo fala sobre ansiedade. Ansiedade é o mal hoje. Não posso. É a minha posição, analiticamente. Nós tivemos uma necessidade muito grande de trazer a existência, né? Chamar as pessoas que é real a questão da depressão. E era um mito, é tido como frescura, pobre não podia ficar depressivo, era doença de artista, né? E hoje a depressão está aí, as pessoas estão enfrentando, estão procurando análise, estão procurando questão de medicamento, às vezes quando a questão está muito pesada, somente uma intervenção psiquiátrica, né? Porque ela também é um desajuste de substâncias, né? Noradrenalina, uma série de coisas, né? Serotonina, é, glucamon. Então nós temos que, glucababa, né? Fugivelmente aí eu estou falando errado. Mas são essa questão mesmo, essas questões de
medicação, né? Você não pede desculpa porque está com diabetes, porque está com a pressão alta. Então, é uma questão de doença. Mas foi reconhecida a ansiedade. A ansiedade antigamente, e eu posso falar isso, principalmente jovem, né? Era tão charmoso falar que é ansioso. Aí a pessoa, meu Deus, que ansiedade, é muito ansioso. A gente ficava ali querendo fazer, tem que fazer agora. E hoje a gente vê que a ansiedade é uma doença, ela está causando, ela escolhe, geralmente, estou falando quadro ansioso mais elevado, né? Ela escolhe órgãos de ataque, ela ataca alguma questão cardiovascular, ela ataca algumas pessoas no estômago, ela ataca na questão sexual, ejaculação precoce, né, principalmente masculina, é um estado ansiogênico. Então você vê que ela derruba o organismo, baixa a imunidade, ela comprime, né, os vasos sanguíneos, por isso que a pressão arterial ela sobe. Então é algo que sufoca o peito, que tira o sono. E a ansiedade, ela é um deslocamento no tempo, né? A pessoa nostálgica que se atém ao seu passado e não sai dele, e o ansioso está num tempo à frente. É óbvio que ela é muito mais complexa do que isso. Então, Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu gosto muito de Mateus, Jesus fala bem claro, cada dia tem o seu mal. Você não vai conseguir resolver nada perdendo sono. Eu sei que quando eu prego isso, eu corto a própria carne. Tendo a ser uma pessoa ansiosa, quem me conhece. Eu acho que o verdadeiro evangelho é aquele humanizado, né? Quando Paulo diz, sede meus imitadores como sou de Cristo, ele não está falando que ele é perfeito, mas ele era a referência. Então não é porque nós temos defeito, circunstância que nós lutamos, que nós tenhamos que ser de ferro, ter uma estrutura que nós temos, né? É, Freud faz um pensamento muito importante sobre isso, né? Somos feitos de carne, temos que viver como se fosse de ferro. E aí, no caso, né? Ou você fica no mundo da satisfação aleatória, você fica numa situação que não é sua, gerando uma série de neuroses, uma série de coisas ruins para você, ou você é você mesmo, você dá conta do seu tamanho, você dá conta da sua limitação, de dar conta do que você suporta. Quantas pessoas estão suportando coisas que não é para ser suportada, né? Mas suportam por conveniência, por orgulho. Então, Paulo fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Uma sociedade tão mercantilista, tão material, e não falo da coisa supérflua, né? O custo de vida hoje é muito alto. Qualquer pessoa que queira dignamente ter uma educação, qualquer pessoa que queira hoje dignamente, né? Sustentar seu filho, é, ter realmente uma questão legal. Essa pessoa, ela passa dificuldade, né? Uma luz absurda, um estado sem saúde, um estado sem educação, subdesemprego. Então, quando nós falamos sobre isso, não deixe ansioso coisa alguma, não é nem no campo da vaidade, é no campo da subsistência. Mas nós somos rompidos por fé, crendo que o Senhor toma conta de nós. Né? Não fiqueis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Oração e súplica, né? Parece a mesma coisa. A oração é o ato racional da fala com Deus, ou seja, você externa. A sua oração ela é falada, ainda que ela venha a ser por gemidos inexprimíveis, né? Quando o Espírito ora por nós. E também, muitas das vezes, nós não temos nem fala, né? Uma grande oração ouvida diante de Deus foi a oração de Ana, né? Ela chorava, ela suplicava, e pelo sacerdote ali foi considerada como se tivesse bêbada, porque a sua boca já balbuciava e não saía nada. A gente sabe que muitas das vezes a fala some, mas é através da fala, não da fala falada, né? Você pode orar em pensamento, mas é uma questão de uma construção de linguagem. Você pede, você fede isso. E as súplicas, né? Porque não é uma petição direcionada a um juiz, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Você suplica, você roga. Nós reconhecemos que não podemos conseguir realmente obter os recursos, obter essas dádivas, se não for única e exclusivamente pela bondade e lealdade de Deus. Deus é bom a cada instante. Então nós temos que ter isso, pela súplica, com ações de graça.
As ações de graça estão caindo muito. O que é ação de graça, pastor? É o ato de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de dar culto para agradecer, porque você tem uma casa, porque você tem saúde, porque você conquistou algo que aparentemente é ínfimo. Agradecer, testemunhar, não ter esse testemunho egoísta, né? Às vezes a pessoa faz uma reforma de um cômodo, tem um culto de ação de graça dentro das suas limitações. Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Deus, ele sabe de todas as coisas. Isso é muito paradoxal, né? Assim, para a nossa limitação humana. Porque a Bíblia diz pedir, receber, né? Busca, acha, mas Deus já sabe da nossa necessidade, né? Já sabe da nossa necessidade. Quando a Bíblia vai falar não andeis ansiosos contra coisa alguma, ela vai falar que o Pai Celestial já sabe da nossa necessidade, né? Quando Jesus vai falar, nossa, nem Salomão em sua glória se vestiu como os lírios, Deus alimenta as aves do céu, Ele sabe das suas necessidades antes que nós falamos. Mas há necessidade de rogar, porque é a manifestação daquilo que eu quero. Deus, ele tem uma maneira típica de conduzir o homem. Primeiro, ele não dá sua glória a outrem. Ele é um Deus poderoso, sobrenatural, mas não abre mão da sua soberania. Então, a Bíblia diz em Tiago, chegai-vos a Deus e chegará a vós. É a função do homem chegar ao Senhor. É a função do homem se render ao Senhor. É a função do homem é mostrar a sua dependência. Então, meus irmãos, eu encerro hoje com Filipenses 4:6, né, que trouxe esses grandes ensinamentos. Não ficamos ansiosos, antes pelas súplicas, orações, ação de graça, façamos que todas as nossas orações sejamos conhecidas de Deus, diante de Deus. Se você observar, há determinados momentos da nossa vida que a gente reclama com todo mundo e fala pouco diante de Deus. Às vezes a gente bota nosso planejamento diante do amigo, diante de nós mesmos. E diante de Deus, o que está exposto? A necessidade de uma oração determinada, a necessidade de uma oração que justifique essa confiança com Deus. Coloque tudo diante de Deus, né? E as coisas irão acontecer, Deus irá te guardar. Paulo mostra para eles, olha, vocês são felizes, vocês terão direito a essa liberdade e essa felicidade, se assim o fizerem. O livro de Filipenses é um compêndio de grandes ensinamentos. Da mesma forma que o versículo anterior nós falamos sobre a necessidade da moderação, Paulo está falando agora sobre não ficarmos ansiosos. E se Deus permitir, semana que vem estarei pregando o versículo 7 em diante, tá bom? Deus abençoe cada um. Não deixe de curtir, de compartilhar. E Batista Alfa e Ômega, Facebook, Instagram e YouTube. Deus abençoe você. Eu quero orar por você. Bendito Deus, eterno Pai. O ano se finda, as grandes dificuldades estão aí. Como passar o ano, como pagar as contas, são difíceis, não são probleminhas. Mas o Senhor, onde Deus quiser, ela por nós. Esteja conosco, Senhor, nos guardando e nos livrando do mal. Eu entrego a minha vida em tuas mãos e de cada pessoa que está nos ouvindo. Que eles venham, sabe, ser palatável isso. Que nós tenhamos não fiquemos ansiosos por coisa alguma, antes, por ação de graça, oração e súplicas, façamos conhecida todas as coisas diante de Ti. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Deus abençoe. Amanhã, portal Folhas Carioca. Deus abençoe, falando sobre a vida de Pedro. Eu guardo você. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém.